Porque lá na sua casa você deve debater muito com o Lorival Santana, vocês devem quebrar um pau sobre política externa, internacional, graças a Deus só sobre isso. Então eu quero que você fale sobre essa questão e também o seguinte, a presidente do México, parabéns, é a presidente do México, respeito ao vernáculo, Cláudia Sheinbaum reconheceu que não chegou a um acordo específico com Donald Trump sobre as tarifas. Mas ela enfatizou que concordou, sim, em continuar as negociações para tentar melhorar a balança comercial entre ambos os países. Esse era um dos argumentos do republicano que impôs tarifas aduaneiras. Numa conversa telefônica que ela classificou como muito positiva, entre aspas, foi estabelecido que as equipes dos dois governos vão continuar trabalhando nos próximos dias com alternativas para melhorar a balança comercial. Quero ouvir você, Ellen Brown, e com relação ao México, ou os Estados Unidos ajudam o México a melhorar a economia e as condições sociais dos seus trabalhadores, ou não há muro alto que chega para impedir a imigração ilegal. Bom, esse é um fato. Esse é um fato, né? Agora, a Sheinbaum, ela tem sido apontada como um dos exemplos de líder que está sabendo lidar com o jeito Donald Trump, que vou discordar de você, Kriegner, não é bravata não, porque ele acredita no que ele fala, essa é a diferença. Porque bravata é quando a gente não acredita, né? No Trump 1 se dizia, você tem que levar o Trump a sério, mas não literalmente. No Trump 2 isso já caiu por terra, é literal, ele acredita até o mundo provar que precisa se desacreditar. E a Sheinbaum, ela tem agido de uma maneira que não é uma confrontação direta, né? E consegue, de certa forma, contornar isso. Então, ela tem sido apontada como um bom exemplo. Agora, em relação a essa questão envolvendo China e Estados Unidos, vale lembrar que ontem saiu os dados da economia americana, esses primeiros 100 dias de governo, primeiro trimestre, com uma queda de 0,3% do PIB americano, quando se esperava um aumento de 0,4%, quando no último trimestre de 2024 a economia vinha crescendo 2,4%. Então, há sim um alerta. A gente não sabe se a informação divulgada pela mídia estatal chinesa é, de fato, a informação correta, ou seja, de que o governo americano tenha procurado o governo chinês para refalar sobre essas tarifas. Mas a realidade parece forçá-lo a rever esta política, até porque nós temos eleição de meio de mandato no ano que vem e, tradicionalmente, eleição de meio de mandato, a oposição sempre leva. Dentro deste cenário em que começa uma queda de PIB, que começa a se falar em recessão, em que nós já temos lá mais de 50% dos americanos dizendo que estão sentindo as coisas mais caras, você precisa rever essa estratégia radical se você não quer entrar numa impeachment zone, né? Numa zona de impeachment em 2026. Me parece que a realidade está mais próxima disso, a negociação está mais próxima de uma viabilidade política do que qualquer outra coisa nesse momento. E só olhando aqui para o Brasil, concordo com o João, que tem que entender o seguinte, qual é o nosso lugar no mundo? A gente negocia com um e negocia com o outro, temos que estar bem com todo mundo. Mas num cenário de crise como esse, nos parece que para a gente pode surgir aí uma oportunidade, porque todo esse ataque de Donald Trump à China tem feito só o contrário, tem colocado a China como um player global muito mais confiável e muito mais imponente do que era outrora. Agora, uma última pergunta antes da gente mudar de assunto. Uma pergunta para o Kriegner com observação rápida do João Belucci. Vamos falar dos BRICS. Sim. Os BRICS estavam crescendo, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Aí entra Egito, entra Irã, entra Etiópia, entra Emirados Árabes, entra Cuba, começa a entrar outros países. Venezuela, o Brasil vetou. Então, começa a inchar esses BRICS. E os BRICS fortalecidos começam a falar em criar uma nova moeda. Um efeito o Trump já conseguiu. Ninguém está falando mais em tirar o dólar como lastro do comércio internacional. O próprio presidente Lula, que estava já muito, digamos assim, saliente, vamos dizer assim, já também diminuiu um pouco o discurso. Como é que você vê, então, essa questão do dólar continuando a ser moeda que vai lastrear as transações comerciais
e se isso traz repercussões para o Brasil, que queria negociar com outras moedas, uma moeda dos BRICS, por exemplo. Rapidamente, você e o Bellucci, para a gente mudar de assunto. Foi interessante até, Capês, que quando o Trump veio para cima e disse, olha, vai mudar de moeda? Então tá bom, então é isso que eu vou fazer. Na hora o Putin falou, não, isso aí foi ideia do Lula. E aí o Lula ficou vendido na história, né? Jogou na conta do Brasil e ele falou, não, isso aí é uma ideia que surgiu lá com o Lula no Brasil. A proposta lá atrás era de mudar para a questão do comércio internacional. Não seria uma moeda local, no primeiro momento seria mais para essa transação do comércio internacional. Mas era uma história que já estava vendida desde o início, assim. Era óbvio que não daria certo e que traria uma retaliação muito grande. E que o Brasil se aliando a esse projeto, na verdade, estava escolhendo um lado na geopolítica muito perigoso, porque no momento ali, como você bem lembrou, ainda tinham aqueles membros fundadores do BRICS, né, que dão origem aí à sigla. Mas aí começou a se discutir a expansão para países autoritários, de regimes ditatoriais, países, inclusive, que têm aí uma tradição com a questão de direitos humanos e também de calote internacional muito questionáveis, países muito controversos. Então, nós estaríamos fazendo uma aliança que não é meramente econômica, é sim política, não só fortalecendo com a China, mas também com todos esses outros países. Agora, essa ideia ainda não morreu, viu, Capeza? A gente tem que lembrar, Trump, ele está no poder por 4 anos, é impossível pela Constituição americana que ele venha permanecer, pode sim fazer um sucessor, seja J.D. Vance ou seja um outro, porém o BRICS pode até ter colocado panos quentes nesse momento agora, mas o anseio chinês de ser essa grande potência e contar com o BRICS nesse sentido não vai morrer agora. O Bellucci, bem rapidinho, então, o que me preocupa é o Trump olhar aqui para o Brasil e ver o presidente Lula e falar: esses caras querem ser amigos do Irã, não da gente. Esses caras queriam acabar com o dólar como moeda que lastreia. Eu tenho medo de retaliações. O Brasil se colocou muito à esquerda dos Estados Unidos. Se colocou bastante. O próprio BRICS, quando surgiu, com essa expressão criada por um dirigente do Goldman Sachs, enfim, hoje, se fosse a sigla, ia ter que ser BRICS, EDP, inclui um monte de nomes que foram incluídos depois, mas isso sinaliza claramente que o Brasil está do lado da Rússia, da China e de outros países que, em tese, se opõem aos Estados Unidos. E o BRICS surgiu como uma aliança econômica, ele foi ganhando lastro, e uma hora o Brasil vai ter que se posicionar. Hoje está claramente mais China e Rússia, Capês.